boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Red Talks, ao mais um Red Talks. Hoje a gente vai falar sobre a evolução das estratégias por trás das fraudes bancárias. Quem está aqui com a gente vai falar sobre esse tema é o Renan Pacheco, pentester da Red Belt, e eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security. Antes de iniciar o webinar, eu tenho alguns recados para dar para vocês. Então, esse conteúdo está sendo gravado, estará disponível no nosso canal no YouTube após a apresentação. Amanhã já vai estar disponível. Depois a gente vai ter um espaço para que vocês possam tirar suas dúvidas. Então, fiquem à vontade, não hesitem em mandar perguntas através do Q&A. E agora vamos ao que interessa. Renan, eu vou passar a bola para você agora. Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Mais um Red Talks aí, com um tema bem legal de ser explorado desta vez, né? Bem importante, que interfere diretamente e indiretamente a vida de todos nós, né? Vamos lá. Quem sou eu, né? Uma breve introdução, mas como já dito, eu sou analista de Red Team na Red Hat Security e vamos a uma breve introdução sobre o tema. Bom, a fraude bancária, ela refere-se a qualquer ação mal intencionada para obter dinheiro, ativos e outras propriedades de uma instituição financeira. A gente costuma caracterizar a fraude pelo uso de informações enganosas, falsificação de documentos ou violação das normas bancárias, né? Existem diversos tipos de fraudes, então, roubo de identidade, falsificação de dados, lavagem de dinheiro, entre outros, que eu vou entrar em detalhes mais para frente em cada um deles, explicar melhor cada um deles. Mas é fato, com essa era nova digital, é apresentado novas formas de fraudes, e o entendimento dessa definição, antes da gente começar, é bem importante porque ajuda tanto clientes quanto as instituições a se protegerem melhor e identificarem as possíveis ameaças. Bom, a evolução da estratégia por trás das fraudes bancárias. É um tema que não é de hoje, né? Não é recente que isso começou, isso existe desde os tempos mais antigos, mais simples da antiguidade até hoje em dia, os métodos sofisticados de abordar esse tema. Com o aumento, a ascensão da tecnologia, então os fraudadores, eles cada dia têm encontrado mais e mais e mais maneiras de burlar sistemas. Então a gente costuma brincar que até nós brasileiros temos um certo nível de criatividade a mais para tudo, né? Não seria diferente na hora de se tratar de fraudes também na internet. Não dá para dizer, não dá para deixar de dizer sobre o aumento da era digital, as redes sociais e a engenharia social viram uma arma poderosíssima quando se trata de fraudes, né? A gente são para ser sincero, as armas mais poderosas que os criminosos têm hoje em dia para enganar as suas vítimas. Eu posso dizer que essas atividades, essas fraudes, elas afetam diretamente a confiabilidade, a estabilidade do sistema financeiro. Não existe só perdas financeiras, mas também esses danos à reputação das instituições para os bancos. Então, tudo isso pode causar um efeito enorme, cascata, né? Então, prevenir as fraudes tem um custo efetivo muito melhor do que remediar as suas consequências. A compreensão, o combate às fraudes bancárias são essenciais para a gente garantir um ambiente de negócio seguro, com confiança, onde a gente consiga fortes investimentos em tecnologias, treinamento para detectar e prevenir essas atividades.
abordar esse tema, discutir as soluções, as medidas preventivas, tudo isso é crucial e a gente vai passar aqui nessa apresentação a fim de fortalecer o setor e proteger nós todos desse tipo de ataque. Bom, os diferentes tipos de fraudes no setor bancário. Existem diversos, né? E aí eu vou citar alguns aqui e vou citar algumas particularidades de cada um deles. Mas no setor bancário a gente engloba desde os mais sofisticados ataques até os mais simples que podem causar grandes danos, né? Então, o primeiro aí que eu gostaria de comentar é o roubo de identidade, que é muito comum. O roubo de identidade ele acontece quando alguém consegue adquirir dados pessoais de outro indivíduo para fins fraudulentos. Essas informações roubadas podem incluir nome completo, número do CPF, endereço, nome de familiares, coisas muito particulares que é, tem uma certa facilidade de ser encontrado na internet. Então, a gente consegue, através de fóruns, através de sites com compra de vazamentos de dados, compra de bancos de dados vazados, tudo isso está cada dia mais fácil de se conseguir na internet. Então, os criminosos eles conseguem usar esses dados para abrir contas, para pedir empréstimos, fazer compras no nome da vítima, né? E com o aumento da área digital, facilitou com que todos nós conseguíssemos informações pessoais através desses vazamentos. Então, a proteção contra o roubo de identidade, ela requer uma vigilância constante. Então, um monitoramento constante para nós ali, dar sempre aquela verificada, principalmente no extrato, no crédito e tal, para ver se não tem algo de errado. E eu posso citar também aqui na Red Belt, a nossa equipe especializada nisso, né? É a equipe de Threat Intelligence, que cuida justamente dessas informações vazadas, monitora diariamente, 24/7 ali, tudo que sai, tudo que é vendido relacionado aos nossos clientes, a fim de derrubar, de informar e de estar sempre um passo à frente desse tipo de ataque. O próximo ataque ali é o phishing, spear phishing, né? O phishing, ele tem a ver quando ele refere-se a tentativas de obter informações sensíveis através de mensagens, SMS, e-mails, websites falsificados, né? O spear phishing é, na realidade, uma forma direcionada do phishing, onde o atacante ele consegue personalizar, então ele coloca o mesmo layout, o mesmo e-mail que o banco, que a instituição enviaria para você, ele clona e faz uma coisa exatamente igual, às vezes com um domínio diferente, um detalhezinho que a maior parte das pessoas não vão conseguir identificar de cara. E esses ataques vindo disfarçados, às vezes usam comunicações legítimas, já aconteceu, né, de os atacantes conseguirem utilizar comunicação do própria instituição legítima para fazer ligações e esse tipo de coisa. E em um conjunto, né, com os dados da pessoa na mão, ela consegue, de fato, enganar muita gente e cometer fraudes. Então, dentro desses e-mails, SMS, coisas que a gente costuma receber no celular, né, geralmente vem links, anexos maliciosos, a fim de instalar um malware ou direcionar você a um site fraudulento. É crucial a gente não clicar de cara, suspeitar desses links, verificar a legitimidade da comunicação recebida para ver se de fato é aquilo, né? Porque todos esses links, essas mensagens, elas mexem muito com a gente no sentido de, às vezes, mandam uma cobrança que causa um desespero na pessoa, ou uma oferta de crédito, no momento que uma pessoa está difícil, uma oferta de emprego, ou um investimento com rendimento paranormal, acima do CDI, acima do IFIX, acima do Ibovespa, aqueles investimentos que não existem, né?
esses rendimentos, mas mexe diretamente com as pessoas, então por isso que é tão eficaz o phishing. Nosso próximo método de fraude, né, é o skimming em clonagem de cartão. O skimming, que é a prática de copiar informações do chip, da tarja magnética do cartão. Esses dispositivos aqui no Brasil acho que são mais reconhecidos talvez como chupacabra, né? Eles são colocados em caixas eletrônicos, pontos de vendas, maquininhas, esse tipo de coisa. Mas esse método ele até evoluiu com os nossos novos cartões, com a aproximação, que é comum para a maior parte das pessoas. Agora, o bandido não precisa mais nem clonar de fato seu cartão. Só da aproximação, às vezes, a pessoa consegue executar compras, né? Então, aqui eu gosto de dizer que é importante a pessoa verificar ali a configuração de cada cartão, né? Porque existe ali, às vezes um limite configurado padrão que pode ser mais alto, mais baixo, mas tudo isso a gente tem que ficar de olho porque um simples agora aproximação por alguns segundos já é suficiente. Eu e acredito que todo mundo agora tem muito mais medo de andar com o cartão no bolso, né? Em lugares metrô, lugares com muitas pessoas, até festas, esse tipo de coisa. É muito comum acontecer esse tipo de golpe. No caso de clonagem, se acontecer, né? Esses criminosos eles produzem um novo cartão com dados roubados. A vítima só vai receber a fraude quando conseguir verificar a transação bancária e a proteção inclui a verificação dos caixas, na maquininha para sinais de manipulação. E agora um novo método também que vem aumentando a cada dia, principalmente por conta da pandemia e do crescimento online de pagamentos, né? Fraudes de pagamentos online. Então, as medidas que as compras online crescem, também cresce o número de fraudes. Técnicas incluem o uso dos dados de cartão roubados, dos dados na internet disponíveis também, a exploração de falhas de segurança, de vulnerabilidades em plataformas de e-commerce e algumas fraudes também que envolvem interceptação de transações e criações de sites de vendas falsos. Então, às vezes você entra num site que está exatamente igual do que você queria e você realiza uma compra de um site que é fraudulento, sem ao mesmo perceber. Claro, a verificação do site de segurança, os testes, os pentests, testes de intrusão, que é o que a gente também realiza aqui na equipe de Red Team, ajudam muito e são muito eficazes contra esse tipo de, de fraude. Nós realizamos também a questão do phishing, então, a fim de educar funcionários e clientes que buscam por esse tipo de serviço, porque é muito, de fato, a gente não consegue se atentar no dia a dia, na correria, no meio do trabalho, a algumas coisas que a gente recebe e quando for ver já clicou, já fez e não se deu conta disso tudo. Além de todos esses métodos externos, né, a gente gosta de citar também as fraudes internas por funcionários e fraudes internas que geralmente são os maiores casos do setor, né? Então, nem todas as fraudes vêm de fora, algumas são cometidas pelos próprios funcionários da instituição, pessoas que abusam da posição, que têm acesso às informações sensíveis, que vendem essas informações. Em alguns casos, funcionários ajudam, né, trabalham junto com os criminosos externos. Então, as instituições precisam ter sistemas de controles internos robustos, uma cultura de ética forte que a gente vem trabalhando e mostrando através dessas apresentações, desse conteúdo, para ocorrer a identificação, o relato da atividade suspeita e até mesmo que os próprios colegas são fundamentais para prevenir essas fraudes assim que percebem algo de suspeito, né? E falando de todos esses tipos de fraudes, é claro que os prejuízos causados pelas fraudes
são a pior parte, né? Então, elas não se limitam apenas às perdas financeiras, né? A gente costuma dizer que uma instituição ela perde também, né, dentro dessas fraudes, a imagem, né? Então, a perca financeira ela também pode afetar a confiança do investidor, valores de ações, dependendo do que a gente está falando, e a capacidade de operação até mesmo de um banco, de oferecer empréstimos dos próprios serviços. Em alguns casos, claro, existe o reembolso aos clientes pela fraude, mas isso aumenta muito mais os custos. E existem custos de investigações, recuperação do que foi perdido, e o dano à reputação, às vezes, não, não é recuperado, né? A pessoa que sofre uma fraude, mesmo que a instituição não tenha a culpa total naquilo, ela às vezes vai fazer o marketing negativo, vai espalhar a mensagem e pode causar uma má publicidade, né, associada a perder clientes e um negócio. Então, bancos podem ser vistos como inseguros, negligentes, se não conseguirem prevenir esse tipo de fraude. A recuperação da confiança requer, às vezes, bastante transparência, comunicação e as medidas concretas para evitar futuras ocorrências, né? Tendências e estatísticas recentes. Como eu comentei antes, a questão da pandemia, não tem como. Com a pandemia, a gente teve que se adaptar, a gente teve que evoluir. Trabalhos presenciais começaram a ser home office, híbrido, todo o número de serviços de pagamentos online aumentaram, então as fraudes aumentaram muito no Brasil. As tentativas de fraude, as notícias, né, que a gente pega, as recentes, estão lá, 2,1 mil tentativas de fraudes por minuto, é muita coisa, é muita coisa. E os prejuízos causados, bilionários. Então, ocorreu o aumento de fraudes digitais, principalmente de 2021, da pandemia para cá. A pandemia teve um impacto forte nisso, que é sempre importante dizer, né, que é um dos fatores que acabam aumentando. Então, o crescimento dessas transações móveis criou oportunidades, vazamentos de dados, as violações de seguranças cada vez mais comum. A proteção contra essas fraudes às vezes requer a combinação de tecnologia, que é o investimento, mas principalmente a educação, que esse é o foco aqui da informação. A gente conseguir educar, a gente conseguir passar a mensagem, às vezes para um familiar, para um amigo, para um próximo que não é tão adepto à tecnologia, pessoas que gostam do tradicional, do dinheiro, que gostam de pagar o seu boleto lá e tal. É importante a gente ter paciência, a gente passar a mensagem, porque o futuro vai forçar a gente cada vez mais a, a aderir a isso, né? Então, sobre a pandemia, com as incertezas da época, o medo, né? Os criminosos aproveitaram isso ao máximo para lançar ataques. Golpes relacionados à saúde, doações, vacina durante a pandemia, a transição do trabalho remoto, tudo isso teve uma adaptação muito rápida e um esforço enorme para manter um ambiente mais seguro durante essa época. Eu costumo dizer que em toda tragédia, né, toda tragédia que acontece, a gente é sempre forçado a evoluir mais e mais rápido para poder solucionar esse problema. Principais fatores que contribuem para as fraudes, né? Então, alguns principais fatores. Os avanços tecnológicos, né, que não tem como dizer, tanto para o bem quanto para o mal, vai ser utilizado. Como tudo é interconectado, a rede de comunicação, os criminosos eles conseguem atuar em diferentes regiões ao mesmo tempo. A crescente da popularidade, por exemplo, de criptomoedas e todo tipo de criptomoeda, né, oferece um novo método para lavagem de dinheiro, por exemplo, de organizações. Então, do lado do bem, o lado do mal tem para todo tipo de nova tecnologia.
Falhas no sistema de segurança, o que sempre ocorreu, vulnerabilidades, coisas que a gente realiza testes incessantes, né, diários e sempre testando esse sistema de segurança, melhorando, atualizando. Tem muitas instituições que têm dificuldade de se manter atualizada com as melhores práticas de segurança, os melhores frameworks. Existe essa falta de conscientização, de treinamento para os funcionários, o que também leva a erros graves de segurança de dentro para fora. Então, a prevenção eficaz é que é um investimento contínuo em tecnologia, treinamento e segurança, né? Falta de conscientização dos clientes. A gente tem visto, pelo menos tem aumentado o número de marketing, né, que a gente vê relacionado a isso, tentando passar as informações, não informando, não, o banco não precisa saber de informações suas. Ao abrir a conta, né, você já cadastra todo tipo de informação. Então, ele não vai perguntar senha, ele não vai perguntar CPF, ele não vai perguntar nada pessoal. Então, instituições têm trabalhado no marketing disso, na conscientização dos clientes, o que facilita a própria vida deles, né? É a primeira linha de defesa contra a maior parte dos tipos de fraude e tem um papel vital, né? Nessa luta aí. A engenharia social. A engenharia social é o que eu comentei sobre o medo, sobre causar o medo, desespero e fazer com que a pessoa não pense ou pense rápido e só haja, né? As mensagens que eu falei que causam do investimento muito alto, do empréstimo, do emprego, tudo que afeta com o emocional da pessoa costuma acontecer. Existem até cases aqui de invasões, por exemplo, a um banco de forma presencial, onde o, o engenheiro social utiliza do medo ali, do desespero das pessoas que estavam atendendo para poder entrar no banco de alguma forma, né? Dizendo mentiras e a pessoa no desespero acredita e acaba liberando. Então, é uma das armas mais eficazes, com certeza. Insider threats, ameaças internas, o insider, né? A pessoa que vende as informações, que trabalha contra a organização. E vale a pena trazer, então, alguns métodos de prevenção e detecção dessas fraudes. São 3 métodos aí que eu gosto sempre de sinalizar. O primeiro, autenticação de 2 fatores. É muito importante. Isso já é muito falado, mas as pessoas acabam, às vezes, até eu demorei um pouco para usar, mas a preguiça de utilizar o aplicativo de autenticação, mas isso realmente salva vidas, porque mesmo que a pessoa tenha o seu e-mail, mesmo que a pessoa tenha a sua senha, ela ainda assim não vai conseguir se conectar com o segundo fator de autenticação no seu celular. Isso é essencial. Geralmente, uma pessoa começa a perder se ela perde uma rede social, um aplicativo, a senha de alguma coisa, se ela não perder o e-mail dela, ela consegue recuperar fácil. E a autenticação de 2 fatores é essencial para esse tipo de coisa. E o máximo de implementação de 2FA para todo tipo de aplicativo, seja bancário ou não, é muito importante, porque os clientes eles precisam ser incentivados a habilitar essa opção, que é uma opção muito forte de proteção adicional. A segundo método de prevenção é o monitoramento das transações suspeitas. Então, isso inclui aquelas grandes retiradas, grandes movimentações. Ah, os bancos eles já conseguem monitorar a localização e algo que foge, uma atividade suspeita que foge do comum do perfil do cliente. Então, pode ocorrer o congelamento da conta, eles tentam entrar em contato via ligação, esse tipo de coisa já acontece. Mas assim, a vigilância proativa ajuda, né? Mas a minimizar às vezes o dano, né? Já acontece, porém, existe uma futura melhoria também, agora com inteligência artificial, algo que pode melhorar, por exemplo, a análise de comportamento do cliente. Os desvios dos padrões, o cara toma um café da manhã na padaria tal, compra coxinha todo dia lá de frango,
e tal dia decidiu comprar a esfirra, né? Então, esse tipo de coisa, a inteligência artificial já está sendo utilizada para um bem, para esse aprendizado desse perfil do cliente. E então ela consegue analisar grandes volumes de dados muito rápido, dando respostas quase que imediatas. Esses sistemas eles aprendem, eles conseguem se adaptar, reconhecer novos padrões de fraude. Então, não é recomendável negligenciar a inteligência artificial, algo que pode melhorar muito isso e que vai fazer parte, querendo ou não, do nosso futuro como um todo. Então, muitos bancos estão investindo bem pesado em IA para fortalecer esse sistema de segurança, mas, no entanto, do mesmo lado que o banco está investindo, os criminosos também estão usando essa tecnologia, tornando a luta contra essas fraudes um jogo ali de gato e rato, né? Sempre, você nunca termina. Papel dos regulamentos e conformidades. Bom, as leis e as regulamentações que regem a segurança bancária, existem muitas leis e regulamentos destinados a proteger o consumidor e garantir a integridade do sistema bancário. Aqui no Brasil, dos últimos anos para cá, existe, né, as normas da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, algo que é muito falado também e que entrou muito forte, focado nessa proteção de dados pessoais para as empresas. Não existe só a LGPD, existem as regulamentações internacionais da Europa, o GDPR e alguns outros que também têm implicações para bancos que operam no território. E os bancos têm que cumprir esses regulamentos, né? Para evitar as penalidades, as multas milionárias e garantir a confiança do cliente. A conformidade regular e as auditorias também são essenciais, porque elas garantem que os bancos estejam de fato aderindo a essas melhores práticas, né? Então, tanto as leis, a responsabilidade das instituições na prevenção das fraudes, né? Elas têm essa responsabilidade primária de proteger as informações dos clientes, os fundos, incluindo o investimento em tecnologia, a prevenção proativa, a resposta rápida, tudo isso é essencial e entra como responsabilidade também da instituição. E por último passo ali, né, também retomando algumas coisas que eu falei, eu gosto de colocar esses pontos quando se trata de educação e conscientização. Isso são coisas que a gente vê, a gente escuta, mas é muito importante ser passado para frente. Nunca compartilhe senhas e pins, né? Algo muito óbvio. Acho que só a minha mulher tem o meu PIN, mas é porque, nesse caso, pode compartilhar para não gerar um problema, né, do celular. Use autenticação de dois fatores sempre que possível. É chato, o pessoal não quer colocar, mas é muito importante. Vale a pena dar uma olhada, baixar esse tipo de aplicativo. Desconfie de comunicações não solicitadas, pedir informações pessoais, desconfie de tudo. Eu ensinei a minha avó, o método de prevenção dela é assim: se ela recebe alguma coisa relacionada a dinheiro, banco, não sei o quê, fale com o meu neto. Foi o melhor jeito que eu tive de ensinar a minha avó a se proteger, porque ela mesma já foi vítima disso, de acabar passando até a própria senha do banco numa ligação dessa. Mas depois de uma vez ela aprendeu. E agora falou desse tipo de coisa, chama o neto. E monitore regularmente suas contas bancárias e relatórios de crédito. Tem que monitorar porque às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela sabe que se ela fazer uma transação muito alta, você vai perceber e a fraude acaba ocorrendo em pedacinhos, né? Ela vai tirando coisas pequenas que você acaba não dando conta que está passando, mas tirando de uma série de pessoas é muito dinheiro mesmo. Colaboração entre instituições e autoridades. Isso é algo de extrema importância, porque a partir do momento que existe o compartilhamento de informações entre os bancos e autoridades,
é muito melhor de identificar a ameaça emergente, é muito mais rápido. Então, o desenvolvimento, a implementação do que vai ser utilizado como contramedida é muito eficaz, principalmente até contra redes criminosas, né? Coisas maiores, organizações criminosas. Então, às vezes, esse compartilhamento ajuda a rastrear e até recuperar fundos roubados, né? Cooperando com com as agências de aplicação da lei. Então, rastreando, é possível até prender esses criminosos. Então, é importante compartilhar evidências, dados de transações e outras informações relevantes para a investigação. Sempre que ocorre uma facilitação, uma operação conjunta, é possível derrubar mais e mais essas redes criminosas e prevenir futuros ataques. Então, é, até as agências elas também podem oferecer ali treinamentos, recursos, assim como nós oferecemos aqui esse tipo de conteúdo. Mas e aí vem, e o futuro das fraudes, né, no setor bancário? O que a gente espera? Quais são os nossos desafios emergentes? Como eu disse, o crescimento do uso da inteligência artificial é uma coisa absurda. Não só isso, como os famosos, por exemplo, deepfakes, né, que são, imagina, o banco solicita agora um documento para você tirar foto e existe ataques agora mais sofisticados que tentam duplicar esse tipo de documento, criar deepfake para realizar uma autenticação facial. Com as criptomoedas, o rastreamento e a regulamentação também vai ser um novo desafio. Como tudo é conectado, existe uma interconexão global. Então, uma vulnerabilidade ou um malware onde pega em um lugar pode afetar sistemas do mundo inteiro em pouquíssimo tempo. Tudo isso torna-se um desafio ainda maior. E assim, vai requer cada vez mais a vigilância e adaptação contínua por parte de todos nós, por parte dos bancos e por parte de nós, que principalmente buscamos as soluções, testamos os sistemas, a gente precisa estar super atualizado, não existe descanso nesse assunto de cibersegurança, é algo que não tem fim, só tende a evoluir muito mais. Assim como esses desafios existem, as novas tecnologias chegaram, como a biometria, comentado, o reconhecimento facial, a impressão digital, hoje em dia muito comum até nos condomínios, os celulares, algo que era muito difícil de se encontrar, agora está em todos os lugares, né? Para a gente utilizar de uma forma mais barata, né? Tá se espalhando muito mais. O blockchain, que é a rede que faz parte das criptomoedas, né, do Bitcoin, é também uma nova tecnologia que talvez no futuro, para essas transações, vai trazer mais transparência e segurança para a gente. O IA para detecção e prevenção em tempo real, e as soluções baseadas também em nuvem, né? Então, o mercado como um todo está passando por uma transição de muitas coisas físicas para a nuvem. Dentro disso também, na nuvem, surgem novos protocolos com uma segurança bem mais avançada, com novas configurações que podem ajudar muito também. E, claro, o treinamento contínuo, as simulações, os testes que a gente realiza, de pentest, teste de intrusão, o teste de phishing, e todos esses serviços podem preparar os funcionários e os sistemas para essas novas ameaças. Bom, considerações finais, né? A conclusão, eu vou só passar recapitulando algumas coisas, mas, bom, a fraude do setor bancário é uma ameaça contínua, evolutiva e que exige, então, a nossa vigilância. A tecnologia desempenha um papel super importante, facilitando ambos os lados nessa guerra. A colaboração entre instituições, clientes e autoridades é um ponto vital para abordagem mais eficaz desse tema. E
a importância de enfatizar a segurança. Então, segurança para o cliente, segurança para o banco, é um assunto que a gente tem que trazer, que a gente tem que ter paciência para passar para as outras pessoas, explicar com calma, porque é algo inevitável. Todos nós vamos ter que utilizar, os futuros de nós também vamos, então é algo que eu gosto de trazer aqui. Espero que eu tenha sido bem claro aqui nas palavras, que eu tenha trazido alguns conteúdos interessantes. Que tudo isso vai ajudar a reduz o risco, reduz o impacto e melhora como um todo a nossa segurança digital. Eu trouxe uma frase aqui que eu não sei se é realmente do Albert Einstein, mas eu não gosto de trazer o nome da pessoa, mas tem muito a ver com a nossa com a apresentação aqui, que é: o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, mas por aquelas que permitem a maldade. Então, cabe a todos nós, é responsabilidade como um todo, passar essa informação, ensinar e evoluir todos nós juntos contra esse tipo de fraude.